Gráfico de uma função logarítmica decrescente. Nesse caso, essa função possui uma base 1/2. E sempre que a base for um número maior do que 0 e menor do que 1, como por exemplo 1/2, a função é decrescente. Tá? Onde A é a base. Então, toda vez que eu tiver isso, eu me lembro que o comportamento parece com um exponencial, que decresce quando a base é entre 0 e 1. Só que a exponencial, lembrando, ela decresce muito rápido, cada vez mais rápido, ela decresce exponencialmente. E a função logarítmica, ela vai decrescer cada vez menos, cada vez mais suave. Então vamos fazer o gráfico para verificar esse comportamento. E como já vimos, os pontos que nós sempre pegamos para ser fácil e rápido a construção do gráfico é x igual a 1. Se o x igual a 1, o f de 1 é 0. Sempre que isso aqui for 1, eu elevando qualquer número aqui a 0, eu acho 1. Então esse é o primeiro ponto. É o ponto 1, 0. Esse ponto está em todas as funções logarítmicas. Base, vamos pegar o x igual a base, no caso aqui a base é 1/2. Então, sempre 1/2 dá 1. Então, de novo, o ponto base 1. Próximo, x igual a 1/4, que é a base ao quadrado. Então, dá 2. Eu preciso elevar a base a 2. Isso é o ponto 1/4, 2. X igual a o inverso da base, 2, que vai me dar f de 2 é igual a menos 1. E x igual ao quadrado do inverso da base, 4. E a função de 4 dá menos 2. Então, isso aqui tem mais dois pontos, que é o ponto 2 menos 1, base ao quadrado, o inverso da base ao quadrado, menos 2. Então, agora nós vamos fazer o gráfico. Eixo y e o eixo x. Nós vamos marcar aqui no eixo x os valores 1, 2, 4, 1/2 e 1/4. Então vamos distribuir isso o melhor possível para que a visualização seja melhor do comportamento da função. Vamos criar uma escala melhor possível, não dá para ser perfeita, só se fizermos o gráfico em usando um programa computacional ou usando o papel milimetrado. Aqui ou no seu caderno é impossível, mas a gente tenta fazer a melhor escala possível, porque a gente visualiza melhor o comportamento da função. Então eu preciso ir do x até o 4, então eu coloco o 4 aqui, na metade eu tenho 2, aí aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1, certo? Tenho 1, tenho 3, pronto, então eu já tenho o 4 e o 2, falta 1/4 e 1/2. Então 1/2 é a metade de 1 e 1/4 é a metade de 1/2. Então eu vou ter aqui 1/2 e 1/4. Os valores de y, 1, menos 1, 2, menos 2 é 0. Então aqui, mesma escala mais ou menos, aqui é 1, aqui é 2, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Vamos marcar os pontos agora. O ponto 0, 1 é o ponto de todas as funções logarítmicas. Ponto base 1, aliás 1, 0, né? E aqui 2, 1, não é 2, 1, é 1/2 e 1, tá? Vamos apagar. É o ponto 1/2 e 1.
ponto 1, 0, ponto comum a todas as funções logarítmicas, 1 meio, 1, 1 quarto, 2, 2 menos 1, 4 menos 2. Tá, então vamos fazer o gráfico, e o gráfico é uma função que decresce, ela é decrescente. E ela vem decrescendo lá de um valor muito alto, que é mais ou menos o comportamento assim, muito próximo do eixo Y, mas sem tocar. E aqui ela desce muito rápido e ela vai diminuindo o ritmo. Tá? Então você faz um gráfico mais ou menos assim. E aí você sabe que essa função ela decresce logaritmicamente. E essa função é 1 meio, aliás, logaritmo na base 1 meio de x.